boas obras e trapos imundos. Aquele famoso versículo em Isaías 64, 6. Este assunto aparece aqui de vez em quando e é o tema de uma pergunta de hoje. Aqui está o e-mail dele. Olá, Pastor John. Estou confuso sobre por que os santos do Antigo Testamento oram regularmente a Deus para considerá-los de acordo com sua própria justiça. Isso é ainda mais notável para mim agora, pois acabei de ler isso em Neemias 13. Isso é uma prática para nós hoje? Devemos levar a Deus nossas ações justas e pedir a Ele que não as esqueça? Eu nunca orei assim. Nunca sequer considerei isso. Acho que meu padrão é pensar em todos os meus atos de justiça como trapos de imundícia. Isaías 64, 6. Você lembra a Deus acerca de suas ações justas? Deveríamos fazer isso? E por que precisaríamos? Ok. Vou colocar muita coisa em um espaço muito curto aqui. Uma espécie de mini teologia das boas obras, como elas se relacionam com a fé, como se relacionam com recompensas, como se relacionam com a oração. Vamos começar com Isaías 64, 6. Você não está sozinho em pensar que este versículo ensina que todas as boas obras cristãs são trapos de imundícia aos olhos de Deus. Mas essa é uma leitura profundamente equivocada desse versículo. O versículo anterior, Isaías 64, 5, diz: Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Este é um elogio da justiça no povo de Deus. Deus não despreza as boas ações de seus filhos feitas pela fé. O que o versículo 6 está se referindo, ao chamar as ações justas de trapos da imundícia, são as obras hipócritas que não resultam de nada. Elas têm uma demonstração externa de justiça, mas por dentro, ossos de homens mortos enraizados no orgulho, assim como Jesus se referiu a isso em Mateus 23, 27. Esse mal entendido de Isaías 64, 6 fez com que muitos cristãos acreditassem que é impossível para um cristão agradar a Deus. Se suas melhores obras são trapos imundos, não há nada que possamos fazer para agradá-lo. Esta é uma noção profundamente antibíblica por completo. Por exemplo, veja como Paulo elogia os filipenses. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Filipenses 4,18. A generosidade deles para com Paulo era agradável a Deus, não era algo imundo. Ou Hebreus 13,16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Hebreus 11,6 tem a chave. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas os cristãos têm fé, temos fé. E essa fé na graça, comprada pelo sangue de Deus com todos os seus frutos, os frutos da fé e da graça, agrada a Deus porque depende de Deus, não do eu para fazer o bem. Pensem que coisa horrível seria dizer que o fruto do Espírito Santo na vida cristã são trapos de imundícia. Eu mal posso suportar pensar nisso. Os frutos da fé não são trapos imundos. Eles são o dom precioso de Deus e trabalham em nós. Vamos dar um passo adiante. Se Deus, de fato, em sua graça e poder, nos capacita a fazer coisas boas, Ele vai recompensá-las e não ignorá-las. Ele vai dizer, muito bem, servo bom e fiel, Mateus 25, 21. As obras de fé serão recompensadas, não jogadas fora como trapos imundos. E Deus quer que tenhamos esperança e que esperemos essas recompensas. 2 Coríntios 5,10 diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou considere Mateus 10,42. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou Efésios 6,8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Não há pensamento nesses textos de alguém ganhando a salvação ou mesmo ganhando recompensas por mérito próprio. A ideia de ganhar não está presente. Para ganhar algo, você fornece alguma mão de obra que alguém precisa para que essa pessoa fique em dívida com você e lhe pague um salário.
Deus não tem necessidades, não paga salário entre seu povo. Ele nos comprou pela graça. Ele nos sustenta pela graça. Ele nos capacita a fazer boas obras pela graça. E fazemos as obras confiando nessa graça. E dessa forma, confirmamos, como Pedro diz, nossa vocação e eleição. 2 Pedro 1,10. Agora estamos em posição de ver o que realmente está acontecendo no Antigo Testamento quando repetidamente o servo justo de Deus implora sua própria integridade, sua própria retidão para reivindicar a ajuda de Deus. Acho que o Salmo 25 é um dos melhores lugares para ver o que está acontecendo na mente do salmista em relação à sua própria integridade e sua própria justiça, seu próprio comportamento reto. No Salmo 25, 21, ele diz: preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Agora, claramente, ele não acha que sua integridade e retidão são trapos imundos. Ele não acha que elas são realizadas em sua própria força autônoma, porque ele diz, porque em ti eu espero. A essência raiz de sua integridade e retidão é que ele está desviando o olhar de si mesmo para a misericórdia e o poder de Deus. Ele não é sem pecado. Salmo 25,7 diz, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. No verso 11, depois no 18, ele diz, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. E depois de confessar seus pecados tantas vezes, ele diz no versículo 21, preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ele acabou de confessar seu pecado 3 vezes. Ele chamou suas transgressões de grandes. Note, ainda há pecado real na vida dos santos, em todos nós. Há também contrição real, confissão real, perdão real e vida real de integridade e retidão. E Davi ora e pede que sua integridade e sua retidão o preservem. Então, quando Neemias, finalmente chegamos ao texto, ora 4 vezes, algo muito semelhante sobre sua obediência aos mandamentos de Deus, ele está fazendo algo semelhante ao que Davi está fazendo. Ele diz, lembra-te também disto em meu favor, ó meu Deus, e poupa-me segundo a grandeza da tua misericórdia. Neemias 13, 22. Ele não está fazendo nada essencialmente diferente do que Davi faz nos Salmos, ou fazendo algo diferente da maneira como o Novo Testamento trata nossas boas obras como cristãos. Ele está dizendo, não sou perfeito, mas confiei em ti e espero por seu amor inabalável. Agi em minha integridade e procurei ser obediente aos seus mandamentos. Que isso seja lembrado diante de ti no dia da salvação. Devemos orar dessa maneira. Devemos lembrar-nos regularmente de nossa integridade, de nossa retidão perante Deus. E aqui está uma diretriz que eu diria, porque eu também não faço isso com muita frequência, assim como você. Acho que uma diretriz segura para quando devemos orar dessa maneira é que esse tipo de oração vem à tona em momentos em que somos atacados e acusados de coisas que não fizemos. Então oramos, ó Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu sabes que estou sendo acusado injustamente. Oro para que lembres de minha integridade e veracidade e me justifique diante de meus inimigos. E se não nesta vida, ó Deus, vindica-me e recompensa-me segundo a Tua misericórdia no último dia, quando Te lembrares de como andei na minha integridade. Então, acho que é assim que devemos orar de vez em quando estamos em apuros, como os salmistas estavam e como Neemias estava.